bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro onde a gente fortalece conteúdos ali que você precisa, que estão com lacunas na tua formação musical, para solidificar o que você já sabe, dominar o que você não sabe, então para que você aprenda a otimizar o tempo e o aproveitamento dos seus estudos musicais para se ver tocando cada vez músicas mais elaboradas, 10 vezes mais rápido no teu instrumento. Hoje, o tema que eu escolhi pra gente conversar aqui nesse bate-papo, nessa videoaula é como atingir o andamento que eu preciso naquela minha música que eu tô estudando. Daiane, como que eu chego na velocidade correta para essa música? Pensa o seguinte, galera, quando a gente começa a estudar uma música e ela é uma música que demanda um aprimoramento técnico para chegar numa velocidade X, que a gente sabe que é uma velocidade exigente, o que nós tendemos a fazer? A gente estuda devagar, né? A gente começa a estudar devagar, porque ela é uma música tecnicamente desafiadora, então a gente estuda devagar, a gente vai ensinando o nosso corpo a aprender aquela música, e aí você fala, bom, eu tô conseguindo essa velocidade, agora eu preciso começar a apressar, né, pra chegar na velocidade que é. E aí, nesse meu processo de apressar, eu vou lapidar, eu vou desenvolver mais virtuosidade, mais domínio técnico do meu instrumento. Só que o que a gente começa a fazer? A gente migra do 8 pro 80. A gente faz um processo de começar a trazer essa velocidade com um buraco muito grande, assim, você tava tipo muito devagar, né, ou medianamente velocidade, e de repente você já coloca no metrônomo aquela velocidade que está indicada na partitura e tenta, e começa a se desafiar a conseguir tocar naquela velocidade. Consequência e resultado alcançado logo de cara, não vai. Você trava, começa a errar tudo, você começa a ter a sensação de que você desaprendeu tudo que você sabia tocar, porque tudo se atropela, a mão começa a não obedecer mais, você começa a errar tudo. Ou seja, não rola. E aí bate o desespero, né? Porque você fala, não consigo nessa velocidade aqui, eu não vou conseguir tocar essa música. E baseado nessa sensação, nessa situação que todos nós que já estudamos música ou que estamos estudando já experimentamos ou ainda vamos experimentar. Que você ainda vai chegar num nível de repertório, se é que já não chegou, onde você vai passar por essa situação de ter que subir o andamento, ter que subir a velocidade e ter que encontrar estratégias para subir essa velocidade de forma gradativa, de forma construtiva e de forma que você consiga, atinja o domínio técnico para aquela velocidade. Então, o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é que essa ideia de subir do 8 para o 80, digamos assim, né, com esse jargão popular, quer dizer, sair daquela velocidade que você estava e já tentar ir para a velocidade final da música, aquela que está indicada pelo metrônomo ali, com a indicação metronômica, não rola, é uma estratégia que não é eficiente. O processo de aumentar a velocidade tem que ser feito de forma gradativa. Mas essa gradatividade, quando eu digo gradativo, é gradativo mesmo. Por exemplo, imagine que você está ali estudando uma música que está na velocidade 60 e você vai precisar chegar na velocidade 140. Então está na velocidade 60 e vai chegar na 140, é mais que o dobro. Como que você vai construindo esse processo de aumentar a sua velocidade? De forma super gradativa mesmo, colocando o metrônomo para te ajudar. Então você vai, pô, eu tô tocando no 60, eu vou tentar tocar no 65, vamos ver como é que eu me aprimoro aqui no 65. Consegui, eu vou começar a colocar no 68, eu vou subindo de pouquinho em pouquinho. É muito gradativo, porque essas variações pequenas no metrônomo não são variações que vão forçar você a desconstruir os reflexos que você teve, porque são variações pequenas, então dá tempo ainda de você sentir a pressão daquela nova velocidade, uma pequena nova velocidade, mas não é uma pressão tamanha que faz você começar a ficar nervoso e desconstruir tudo que você raciocinava para poder dominar tecnicamente aquela música. Então tem que ser, esse é o primeiro ponto, tem que ser extremamente gradativo, com paciência, com foco, porque você vai alcançar a velocidade final ao longo de alguns dias ali na frente, não num único dia, e você vai alcançar isso de forma construtiva e não desconstrutiva, você não vai desconstruir tudo que você já sabia. Agora, nesse processo todo de subir gradativamente, alguns pontos são também importantes de serem observados, mas nós vamos falar sobre esses outros pontos mais pra frente, ok? Algumas estratégias, algumas dicas, porque antes eu queria
mostrar e conversar com você que possivelmente está conhecendo esse assunto pela primeira vez. Então, nós vamos conversar sobre os andamentos. O que são esses andamentos, esse metrônomo, essas propostas que aparecem? Veja, a velocidade de uma música, às vezes, é confundida. Algumas pessoas tendem a achar que ela é trazida pela fórmula de compasso. Existe uma confusão, assim, as pessoas às vezes pensam que, por exemplo, se eu tocar em 2/4 é uma velocidade, mas se eu tocar em 2/8, em 2/2 ou em 2/8 é outra. Algumas pessoas têm uma visão errônea de confundir a velocidade da música com a fórmula de compasso, como se a fórmula de compasso fosse responsável por trazer a velocidade da música ao mudar o denominador. Sabe como varia o denominador aqui? Varia a figura, que é a unidade de tempo, então mudou a velocidade da música. Tem que cair por terra isso. A fórmula de compasso não tem responsabilidade, não tem associação, não tem conotação nenhuma com a velocidade da música. Não é ela que determina a velocidade da música. Há sim uma questão de quando aparece a fórmula que tem o 2 embaixo, da música ter mais movimento, ficar mais movida, ela ficar um pouquinho mais acelerada, entre aspas, mas isso é devido à questão da distribuição das figuras no seu pulso ali. A gente vai conversar um pouquinho melhor. Não é em função de que, porque a mínima tem que ser mais rápida. Cai por terra isso. A indicação metronômica, a velocidade, o andamento da música é representado por expressões ou por um número, que aí corresponde ao número que você vai colocar no metrônomo. As expressões são palavras em italiano que foram definidas como um conjunto de palavras, um conjunto universal. Qualquer língua, né, não importa onde você esteja, o país que você esteja, ou se você estiver lendo uma partitura que foi editada no país X ou no país Y, não importa. As expressões que vêm ali escritas naquela partitura vêm em língua italiana, porque o italiano é a língua da música, a língua oficial da música, para as expressões, ok? Então vem ali uma palavrinha em italiano logo no começo da partitura. Vem aqui, né? A partitura vai começar, a primeira pauta da música, tem a clave, tem a fórmula de compasso. Então vem uma palavrinha aqui, ó, em italiano. Daiane, é obrigatório que venha essa palavra em italiano? Não é obrigatório, ok? Essas expressões em italiano são universais para o mundo todo. Você pode encontrar essas palavras independente de onde você estiver ou de onde essa partitura foi editada. Todos os músicos entendem. Mas tem alguns países que gostam de colocar as expressões na própria língua. Então você pode encontrar partituras que foram editadas pelos Estados Unidos, ou seja, partituras americanas, né, de editoras americanas, você vai encontrar com expressões de andamento em inglês. Até os compositores brasileiros também, alguns preferem colocar indicações do andamento associado com o caráter interpretativo da música em português. Então pode ser que você encontre na língua vernácula daquele país, ok? Ainda assim, há um conjunto definido de expressões italianas que trazem uma proposta de velocidade. Então essas expressões têm essa finalidade. Ou ela vem assim, então, logo no começo da primeira pauta, somente na primeira pauta, que aí ela designa o caráter da música, a não ser que o compositor queira mudar o caráter e a velocidade no meio da música, então ele coloca outra expressão lá no meio, do contrário não, tá? Ou ela vem assim, ó, aqui, né, com assim, com uma indicação de um número, assim, tá vendo? E essa indicação aqui é a chamada de indicação metronômica, porque isso aqui indica qual é a batida que nós vamos colocar no metrônomo. Essas expressões aqui, elas começaram a ser escritas a partir do século XVIII nas partituras. Antes não tinha, os compositores não eram tão detalhistas em deixar dinâmica, andamento, não tinha tudo isso antes. A partir do século XVIII, os compositores começaram a deixar mais riqueza de detalhes, começaram a notar mais isso. E a indicação metronômica veio a ser usada apenas a partir do século XIX, quando se criou o aparelho do metrônomo, que é um aparelhinho, se você conhece, hoje a gente tem os metrônomos digitais, a gente usa nos aplicativos, a gente baixa no celular, que é muito mais prático, mas o metrônomo era um aparelhinho assim, é uma caixinha triangular assim, que é um aparelho de relojoaria, é uma espécie de uma máquina de relógio que tem internamente, e ela tem um pêndulo, esse pêndulo vai pra lá e vai pra cá, e faz um som conforme ele vai e volta, e esse pêndulo pode bater em diferentes velocidades, e de acordo com a numeração aqui, se indica que ele está batendo
tantas vezes por minuto. Então, esse metrônomo, ele funciona dessa forma. O número que está ali é o número de repetições desse pêndulo, de forma que ele consiga fazer numa velocidade X, onde ao longo de 1 minuto ele faça esse tanto de repetições. Portanto, aqui teríamos 100 batidas no minuto. É assim que funciona a lógica do metrônomo, ok? Dentro dessa proposta aqui, ele mostra pra gente qual é a figura que corresponde a cada uma dessas batidas do metrônomo. Por isso que ele escreve, como eu dei o exemplo, mínima igual a 100. Porque em cada batida do metrônomo, essa batida aqui indica que isso é uma mínima. E aí então você, a partir dela, sabe como que você deve distribuir e organizar as células rítmicas ao longo de toda a música, ok? E quando eu falo que essa expressão em italiano aqui, ela traz uma indicação, uma média, uma indicação de numeração ali, é porque, diferente daqui, essa expressão em italiano, ela não tem um número preciso. Ah, Dani, o allegro, a expressão allegro, ela vai indicar um número 90, é sempre isso. O allegro indica um número 90, velocidade 90. Não é bem assim. A distribuição das palavras aqui é por uma média, ok? Então, existem alguns termos que correspondem a andamentos mais lentos, um conjunto de termos que corresponde a andamentos médios e um outro conjunto de termos que corresponde a andamentos rápidos. Então, como um exemplo, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, quando a gente tem mais ou menos de 40 até 72 de velocidade no metrônomo, nós vamos ter os andamentos lentos. E aí, palavras que você provavelmente já viu ou vai ver como andamento lento, o adágio, o largo, o grave, são palavras que você vai encontrar, sempre indicando uma velocidade mais lenta. Agora, quando você sai desse 72 e considera algo até 120, você está em velocidades de andamentos médios. E aqui você encontra palavras como andante, bem comum, o andante, o alegreto, tá vendo? Andante, alegreto, maestoso, são algumas das palavras. E daí, quando você sai do 120 e vai até o 200, 208, que é a média do metrônomo, do padrão do metrônomo de Maelzel, que é esse relógio de padrão, esse metrônomo de relojoaria, essa caixinha, né? Quando vai de 120 a 208, os metrônomos digitais têm mais do que 208, tá? Mas enfim, até aqui vem as palavras de andamento rápido, como alegro, presto, vivo, que é rápido. Então, você vê que há um caráter de variação aqui, né? Há uma média, mas não há uma precisão dessas palavras. Ou seja, você vê que você se torna, enquanto intérprete, livre para alcançar uma média que traga o caráter que aquela palavra está tentando trazer. Ou seja, você não precisa ser tão preciso quando vem apenas a palavra, entendeu? Porque existe uma média de cada uma delas e não uma precisão. Agora, quando o compositor traz a indicação metronômica, aí sim ele deixa mais específico para você o que ele gostaria que você tocasse, porque isso traduz a ideia que ele teve para trazer a energia da música. Então a gente precisa ter clareza disso e a gente precisa começar a observar essas expressões que aparecem logo no começo da partitura, porque ela aparece logo no começo. E às vezes a gente vai ler e começa a se preocupar com as notas, com o ritmo que está escrito ali, às vezes a gente olha os acidentes, então às vezes a gente define a tonalidade, às vezes nem isso a gente olha. Nós precisamos começar a olhar com mais atenção, porque esse olhar logo no começo vai te induzir como que você chega a interpretar. Só que você precisa ter clareza também de que há uma flexibilidade dentro de um próprio padrão ali de termos que tenham aparecidos. Há uma flexibilidade interpretativa. Por quê? Dependendo do gênero, do que você está tocando, do repertório que você está estudando,
na sua interpretação, você vai modificar esse andamento várias e várias vezes. Às vezes você tem que acelerar, às vezes você tem que diminuir, e às vezes você tem que ficar brincando com essa questão de mexer na velocidade. Muitos repertórios da música clássica do século XIX, por exemplo, você não consegue tocar isso aqui de forma precisa. E você não deve tocar de forma precisa, de forma constante, com um pulso fixo, que é o que a gente aprende. Nós aprendemos a ter um pulso fixo, regular, não é? Pois é, aí quando você vai interpretar repertório do século XIX, você tem que desconstruir essa ideia da regularidade do pulso, em nome de uma interpretação que corresponda à intenção da linguagem, da estética daqueles compositores, que buscavam uma expressividade muito grande. E nessa expressividade, você tem que trazer cada vez mais acelerar e depois você tem que frear para tentar trazer algo que vai se acalmando. E essa expressividade na interpretação mexe no andamento. Então, ó, dependendo do repertório que se toca, não dá para você associar isso aqui com um estudo de metrônomo. E você nem deve. Então a gente tem que não cristalizar essa ideia de que há uma média, mas essa média eu tenho que definir ela e seguir ela firme. Depende do repertório, entendeu? A gente tem que ter essa clareza. A gente tem que ter realmente clareza. E mesmo assim, quando você tem que ter um outro cuidado, porque às vezes você olha numa partitura e você vê um andamento indicado assim. 90 ou 80. E aí você fala, 80 não é tão rápido. Legal, né? Considerando-se que a indicação metronômica vai de 40 a 200 e tanto, se você pensar o 80, ele não tá ali próximo do 200, ele tá próximo do 40, então é uma velocidade intermediária, você já viu o que é um andamento médio. Vai ser tranquilo para eu tocar. Porém, a gente esquece que essa indicação aqui é a indicação do pulso. Agora, como que esse pulso está preenchido vai ser o dificultador, o elemento ali que vai dificultar você atingir essa velocidade ou não. Como que vem preenchido matematicamente, ritmicamente esse pulso? Ele vem com células com muitas notas? Ele vem com células onde, além das muitas notas, tem uma dificuldade técnica grande? Imagina, se ele já vier com células, vamos imaginar que está num compasso onde está o 4 embaixo. Se ele já vier com uma subdivisão assim, já se torna bem difícil. Mas, Neni, é uma velocidade 80. Mas aí você pega o pulso 80, e dentro desse pulso 80 aqui, que não é tão rápido, você tem que começar a colocar 8 notas. Então, não existe também aquela cristalização de que a velocidade 80 não é tão rápida, porque às vezes a gente pode se enganar. Tudo depende de como está construída a linha rítmica também. E essa linha rítmica pode ser, digamos, piorada, entre aspas. Ela pode se tornar ainda mais difícil se além dessas 8 notas aqui, na velocidade, eu digo, de executar 8 notas dentro de um pulso, além disso, tiver uma questão técnica difícil. Imagina que essas 8 notas trabalhem com saltos. Por exemplo, nos instrumentos de tecla, se eu tiver que ficar saltando a mão, além de ser rápido, eu ainda tenho que saltar, eu tenho que ter mira. Então se torna uma questão técnica difícil, onde você inicialmente imaginou que seria fácil alcançar aquela velocidade. Entende? Nós temos que tomar cuidado com essas cristalizações, ok? A primeira delas, fórmula de compasso não indica andamento. Não indica andamento. A expressão que está ali em cima, ela tem uma variação, mas ela tem uma média, eu quero dizer que ela tem uma média, que pode ser precisada pelo compositor ao indicar a velocidade no metrônomo. Ele pode tirar essa média e ele pode deixar bem específico, e aí você pode julgar esse específico aqui como um lento, um médio, um rápido, mas você pode também ser enganado se você não analisar a música toda e não perceber ali, na verdade, como que eu organizo a distribuição das notas dentro dessa velocidade que estava aqui. Então você não cristaliza a ideia de que isso aqui é fácil ou que é difícil porque tá ali. Porque às vezes a gente olha, né, um outro contrário, às vezes você olha isso aqui e fala, nossa, é muito rápido. Vixe, mas é muito rápido, 160. Vixe, mas aí você olha a fórmula de compasso e você começa a tocar e você vê que está distribuído apenas assim. Tá, é muito rápido, mas tem 2 notas por pulso. É muito mais fácil do que aqui. Entende? Então a gente tem que cristalizar, a gente não pode cristalizar
essas ideias da associação, ah, é difícil, muito rápido ou não. Nós temos sempre que partir de uma análise musical. E daí já cai para o ponto que eu queria dividir com vocês. Ok, estou consciente disso, Dani, então como é que eu faço para analisar essa minha música e conseguir chegar na velocidade que ela precisa? Tenha sempre em mente que você nunca vai sair do 8 para o 80. Você nunca vai sair daquela velocidade controlada que você estava, aquela velocidade de estudo, que você estava numa velocidade estudando e já vai do nada colocar no metrônomo e tentar fazer. Nunca, porque o resultado que você vai alcançar é de atropelar tudo, desconstruir tudo, engasgar tudo e não vai rolar nada. Você vai desconstruir a técnica que você alcançou. Há uma gradatividade que você tem que fazer. Ok, mas agora vem os pontos muito importantes. Conforme você está fazendo essa gradatividade de velocidade, que você vai subindo aos pouquinhos o metrônomo, é muito importante que você vá começando a memorizar essa música. Por quê? Quando chegar na velocidade que ela tem que ser, que é uma velocidade desafiadora, tecnicamente, você precisa estar totalmente concentrado e imerso no seu ato ali, na sua mão, nos movimentos que você tem que fazer. Se você continua lendo o tempo todo, você vai perceber que você só consegue realmente tocar rápido, como tem que ser, quando você se afasta da leitura. Por quê? Porque o próprio crescimento da velocidade, a própria otimização dessa velocidade que você tem que ter da música, demanda uma otimização da velocidade do seu pensar, de como você pensa, de como você coordena isso. E isso vai provocando uma automatização dos seus movimentos. Essa automatização anda em paralelo com a memorização. Você vai incorporando a música, ela vai entrando em você. E você vai começando a memorizar cada vez mais, e aí você consegue focar cada vez mais naquele movimento que você tem que fazer. E tem trechos de uma música que são exatamente assim. Se você não memoriza, você não toca eles como tem que ser. Especialmente trechos bastante virtuosísticos. Você tem que ter foco naquele trecho, naquela movimentação que você tem que fazer. Então, é muito importante que conforme você vai acelerando, você vá também se afastando da partitura, você vai se apropriando, vai memorizando aquele trecho, vai internalizando ele em você. Isso vai acontecendo e isso pode acontecer de uma forma intuitiva, sem você forçar nada, de tanto você ir tocando e gradativamente subindo a velocidade, você vai memorizando. Ou isso pode acontecer de uma forma muito consciente e muito firme, muito controlada por você. E aí você solidifica essa memória. Eu indicaria que você trabalhasse para ter uma memorização muito firme, muito controlada e muito consciente. A memorização que é feita de forma intuitiva, que ela vem pela tamanha repetição, você repete tanto que acaba memorizando, esse tipo de memória é frágil. É uma memória inconsistente, é uma memória sujeita ao nervosismo, é uma memória que quando você está exposto ali para tocar na frente de alguém, vem adrenalina pro corpo, você fica nervoso, fica ansioso, fica ansiosa ali naquela expectativa, é o tipo de memória que vai embora. É uma memória inconsistente, eu já fiz vídeos aqui no canal e se você não assistiu essas nossas conversas videoaulas sobre como memorizar, deixa aí nos comentários que eu te mando o link para você assistir essas videoaulas. É super importante que a gente comece a conduzir o nosso processo de memorização e a gente trabalha para isso. Então, um dos primeiros pontos é que você tem que analisar a peça. Você partiu ali da música que você já estava estudando, você já estava lendo, agora começa a analisar, começa a entender a estrutura que está por trás. E aí você vai fazendo ligações mnemônicas de análise harmônica, de análise formal, de análise das frases. E você vai, a partir disso, saindo da leitura, focando na sua técnica, aumentando gradativamente a velocidade e vai conquistando o domínio. Você vai ver, é gradativo. Ah, Dani, mas eu não vou ter confiança de fazer isso sozinho. Eu não sei fazer sozinho porque eu não tenho um professor para ficar ali do meu lado, para me orientar, para me dar a condução passo a passo. Então, será que dá para eu chegar num alto nível assim, dessa forma, desse passo a passo certinho assim, se eu colocar a velocidade no metrônomo e for gradativamente só, e vou repetindo devagarinho, devagarinho, devagarinho?
Dá para fazer isso só me preocupando com essa questão da técnica, sem fazer essa análise musical que você comenta, sem fazer esse conteúdo todo de densidade, de aprofundamento, de compreensão da música, porque eu estudo sozinho, vai ser difícil para mim fazer isso. Dá para eu chegar nesse ponto? Dá para você chegar, mas vai ser muito difícil. Porque quando a gente domina pra valer uma música, pra valer, e a gente chega num alto nível virtuosístico, nós compreendemos ela pra valer. Parece um pouco clichê eu falar compreende ela pra valer. Quer dizer que você, na verdade, entende a música. E todos os grandes intérpretes, todos os grandes músicos que tocam um repertório super avançado, super virtuosístico, têm um alto nível de entendimento musical. Ele compreende, ele sabe o que ele está fazendo. Quando você vê um músico de jazz improvisando virtuosisticamente, quando você vê um guitarrista tocando, fazendo um solo ali, fazendo um improviso ali no meio do solo, um solo virtuosístico, um improviso virtuosístico, ele sabe exatamente o que ele está fazendo musicalmente, não vem do nada. Pode parecer que é um olhar puramente técnico, de fazer escalas para cima e para baixo. Não é. Ele tem uma consciência musical muito grande e isso se revela na capacidade da virtuosidade dele. Então, quando você começa a estudar esse repertório que vai demandar você desenvolver uma técnica para trazer a virtuosidade, e nessa técnica vem a velocidade junto, você inerentemente vai ser chamado a se aprofundar mais na música. Você vai perceber. É muito difícil você se apropriar desse repertório com segurança, tocar ele pra valer com segurança, se você não tiver esse aprofundamento. É muito difícil, porque ele fica um repertório apenas de notinhas pra cima e pra baixo. E quando você vê notinhas pra cima e pra baixo, músicos tocando muitas notas, muito cheio de nota pra cima e pra baixo, virtuosístico, mas que não te toca nada, geralmente é um músico que não tem essa base, que não tem esse conhecimento musical. Ele se torna um pouco robótico. Ele tem a capacidade técnica, né, de dissociação motora, que um programa de computador tem. Toca super rápido, mas não faz música, entende? Não toca a plateia, não arrepia. Então, é possível que você consiga desenvolver? É possível, mas vai ser muito difícil que você atinja um nível realmente musical dentro dessa virtuosidade, um nível admirável. Então, baseado em tudo isso, eu trouxe uma música que eu queria dividir com vocês, que é o tema muito conhecido do Brasileirinho, super conhecido. Eu separei ali uma partitura que foi arranjada, foi escrita para 2 violões. Ela está escrita para 2 violões. Do compositor Valdir Azevedo, Brasileirinho. Todo mundo conhece esse tema, eu acredito que sim, né? Conhece, né? Pois é, então, esse arranjo aqui que eu vou mostrar pra vocês foi feito por Jair Teodoro de Paula, tá bom? Bonito esse arranjo dele. Bom, enfim, essa é uma música que é um clássico que quando a gente pensa em velocidade, a gente lembra bem ela na cabeça. Dentre tantas outras, né? Mas enfim, esse chorinho aqui que já vem na cabeça logo de cara. Como que a gente começa a estudar ele? Tendo calma pra ler, né? Educar o nosso corpo pra absorver a estrutura rítmica e musical daqui, como que ele conduz. Tá? E aí chega uma hora que você quer subir a velocidade. E aí, por exemplo, ele colocou na velocidade 116. Olha a indicação metronômica aí. Tá na velocidade 116. Eu vou pegar aqui o metrônomo e vou ligar no 116, ó. É isso que ele quer como resultado final. Esse é o pulso. E ele indicou que nesse pulso aqui tem uma semínima. Então a semínima é igual a 116. Essa é a velocidade que ele quer que a gente faça. Se você observar ali a escrita, é um compasso de 2 tempos, onde tem sempre uma célula de 4 semicolcheias, uma célula rítmica de 4 semicolcheias por pulso. Então você vai ter que pegar esse pulso aqui e chegar a um resultado onde soe tato-tito, 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 tato-tito. Ou seja, você sente 4 notas. Um do TK, 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 um do TK. Como resultado final, tem que ficar assim.
como resultado final. Como resultado final. Você vai ter, vamos supor que você tá no 60. Aliás, alguns alunos perguntam assim: ah, Dani, mas como que eu começo a colocar o metrônomo? Que velocidade que eu coloco para começar esse processo de subir? Porque quando eu estou estudando, eu não estudo com metrônomo, eu estudo sem metrônomo. E aí depois eu tenho que colocar um metrônomo para começar a me ensinar a ter a gradatividade. Então, que velocidade que eu coloco? A minha dica é a seguinte: coloca uma velocidade que vai ficar confortável, que não vai te oprimir, que não vai te dar uma sensação de sufoco. Então, você estava estudando sem metrônomo, você não sabe qual é a velocidade que você estava fazendo. Põe uma velocidade para testar. Põe, por exemplo, 60. Põe uma velocidade baixa, né? Põe 60. E aí você vai testar se nessa velocidade aqui você não fica sufocado, se ela corresponde ao que você estava fazendo. Que seria tatu-tito, tatu-tito, um-do-teca, 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 um-do-teca. Você testa, colocou nela, começou a errar, você fala, opa, ela tá rápida ainda pra você. Você estava estudando menos, vem pra baixo. Colocou nela e tá tranquilo, você começa o processo de subir. 60, 63... 65, e aí você vai gradativamente subindo de pouquinho em pouquinho no metrônomo e já analisando a estrutura musical. Se você ver comigo aqui, essa partitura do Brasileirinho, essa melodia que tá aí, ó, ela tá escrita assim, ó. Vê? Vou escrever aqui ela, ó. Tá em Lá maior. Já tô fazendo uma análise aqui da armadura. E aí ela começa em Ana Cruz com os dós. Do, do, do. Ela começa assim, certo? E aí ela segue do, mi, lá, do, mi, lá, do. Isso aqui que ela tá fazendo aqui, que o compositor fez aqui, isso aqui é um puro arpejo do acorde de Lá maior. Essa música está em Lá maior, essa tonalidade aqui, esse conjunto de acidentes me trazem a proposta de ser um Lá maior ou um Fá sustenido menor, porém eu bato o olho na escrita e vejo que isso daqui é a distribuição das notas do acorde de Lá maior. O acorde de Lá maior é formado por Lá, Dó sustenido e Mi. Ó, Dó sustenido, que tá aqui na armadura, Dó sustenido aqui, o Mi e o Lá. Lá, Dó e Mi. Tá tudo bagunçado. Tá, não tá na ordem assim, não tá primeiro o Lá, depois o Dó, depois o Mi. Não, tá bagunçado. Tá o Dó, depois o Mi e depois o Lá. Não tem problema, o acorde tá invertido, mas são as notas que formam o acorde de Lá. Ou seja, ele criou toda a melodia dele fundamentado no arpejo do primeiro acorde. Pronto, se eu já sei isso, eu já decorei que isso vai se repetir. Tem mais uma coisa, eu faço uma análise aí, eu vejo que ele repete esse arpejo. 1, 2, 3, 4 pulsos. Pode ver, ele repetiu em 4 grupinhos de semicolcheia, em 4 tatu-titos. Só que lá no quarto, na última nota desse quarto grupinho de tatu-titos, ele pôs um Dó natural. Porque aí ele trouxe o acorde de Lá menor. Ao tirar o Dó sustenido, tirando o Dó sustenido, deixando o Dó natural, ele cria o acorde de Lá menor. E daí eu sei que ele está preparando o Lá menor. Pronto, eu já memorizei. 1, 2, 3, 4. Preciso mais olhar. Aí eu vejo que esse Lá menor vai por mais 1, 2, 3, 4 grupinhos de novo e volta o Dó sustenido, tá vendo? Na segunda pauta. Então, Lá maior, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, e aí depois é só 2. Depois que voltou pro Lá maior com Dó sustenido ali na segunda pauta, é só durante 2 grupinhos. Tá vendo? Eu já tô começando a analisar e entender a estrutura e pronto, eu já decoro. Porque eu tô literalmente analisando. E aí, essa partitura tá escrita para 2 violonistas tocarem. A pauta de baixo tem um violonista fazendo acompanhamento harmônico. Então, se você olhar a pauta de baixo, você vai ver que o violonista está fazendo um acompanhamento de Lá maior. A sétima. Ah, que bonito, tem um baixo, ó que bonito. Olha a baixaria que está sendo feita pelo violonista que está com a segunda pauta. É Lá, Sol, Fá, Mi. Ele faz um baixo, que é a escala de Lá ao contrário. Já decorei.
primeira baixaria que ele faz é com a escala de Lá maior, portanto tem o Sol sustenido e o Fá sustenido. Lá, Sol, Fá, Mi. Depois ele faz a escala de Lá menor. Então ele faz o Sol natural e o Fá natural, tá vendo? O próprio da escala de Lá menor, ok? Estão entendendo? Então ele faz uma baixaria assim. Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi. Depois ele volta pro Lá e faz Sol natural, Fá natural, Mi. Pronto, esse violonista já decorou o que ele tem que fazer. Lá, Sol, Fá, Mi. Lá, Sol natural, Fá natural, Mi. E ao mesmo tempo ele tem umas tercinhas ali trazendo o acorde maior. Pronto, ele decora. Eu já decorei, já tocaria isso tranquilamente. Entende? E aí você decora e aí você começa o processo gradativo focado na sua mão. E aí você vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Acabou, porque é só. Vira só 2. Já decorei, consegui? Põe no 65. Consegui focar nisso? Põe lá no 70. E vai colocando. E aí, onde eu paro, Dani? Que hora que eu paro naquele meu dia de estudo? Você para quando você começar a tropeçar. Encontrou uma velocidade onde você tropeça, onde ficou difícil, opa, aquela velocidade está desconstruindo que eu sei, então é naquela velocidade que eu tenho que ficar, eu não posso acelerar mais do que ela, eu só vou acelerar aquele número quando essa velocidade aqui ficar confortável, quando eu conseguir pensar tudo que eu tenho que pensar e deixar isso confortável. Ah, Dani, eu consegui fazer hoje do 60 até o 80, ótimo, no 80 é um pouco desconfortável para mim, fica nele, memoriza, analisa a música para você focar mais na sua mão, então você vai conseguindo daqui um dia estar no 90. Você não vai sair do 60 a chegar no 116, que é o pedido dessa música, por exemplo, num único dia. Você vai gradativamente, por isso que você tem que estabelecer metas de estudo. Eu sempre falo da importância de ter metas de estudo. Hoje eu estudo esse trecho aqui, a minha meta é sair dessa velocidade para aquela. Assim você vai ter uma clareza da sua evolução, da sua caminhada, de forma gradativa e construtiva. Quando você não tem essas metas muito claras, você começa a cair na ideia de que você não tá indo bem, de que você não se desenvolve, de que a música é muito difícil para você, que você não consegue. Por quê? Porque você não tem clareza dos resultados que está tendo. Como você não tem meta, você não consegue perceber que está evoluindo. E ao não ter meta, você também não consegue ter estratégias para de fato evoluir. Então às vezes você patina, você não evolui, você tenta estratégias erradas. Estratégias que são muito difíceis e aí você não consegue, entendeu? Você não minimiza lá, não sai da abordagem muito grande para vir para a abordagem menor e trazer essas estratégias menores. E veja, essa partitura que eu separei para vocês, para te mostrar, ela é um arranjo muito grande. Ela tem, quantas páginas? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Ela é enorme, é um arranjo bem legal. E aí você pensa, como que você trabalharia isso? Lendo. Aliás, como que você vira esse tanto de páginas? Já começa por uma questão muito básica. Como que você vira? Você está tocando super rápido. Como que você tira a sua mão do instrumento para virar a pasta, a folha? Entende? É essencial que a gente comece a abstrair, a analisar, porque se você dá uma olhada comigo lá na segunda página dessa música, você vai ver que o violonista que estava apenas fazendo acompanhamento harmônico, lá na segunda página dessa música, na segunda pauta, ele começa a solar, ele começa a fazer o solo. É isso aqui mesmo. É isso aqui, ó. Então, tem um trabalho aqui grande para os dois violonistas. Os dois precisam, porque quem estava solando passa a assumir a função de fazer o acompanhamento harmônico. Tem que desenvolver a estrutura harmônica aqui. E quem estava só fazendo acompanhamento harmônico, começa a solar. Então, tem que desenvolver a habilidade também aqui. Ou seja, bora trabalhar, os dois músicos têm que trabalhar para atingir domínio. É um arranjo bem interessante, bem legal, que quem toca violão e está acompanhando essa nossa videoaula pode ter acesso. Eu vou deixar, já deixei lá no nosso canal do Telegram,
e você pode pegar lá, só você entrar no nosso canal Telegram chamado Evoluindo na Música, você pega essa partitura, se for o seu momento. Não passa a carroça na frente dos bois, tá bom? Mas o fato é, tudo gradativo, tudo fundamentado em um conhecimento da organização musical, no entendimento de como essa música está concebida, porque o compositor, quando ele fez isso aqui, ele concebeu e ele estava bem consciente de que ele queria fazer um arpejo de Lá maior. E se ele estava consciente que ele queria fazer um arpejo de Lá maior e depois ele queria fazer um arpejo de Lá menor, ele também estava consciente que ele queria fazer um cromatismo. Ele estava consciente, nenhum compositor compõe só por pura inspiração, ele está consciente do que ele quer fazer. E você, enquanto músico, tem que estar consciente da consciência dele, você tem que saber o que ele pensou. Porque ao saber o que ele pensou, você encontra elementos para se agarrar, para se apropriar dessa música e aí incorporar, ensinar o seu corpo a dominar ela e a alcançar aspectos de virtuosidade, como nesse caso, uma velocidade muito rápida. Tá bom? É isso aí. Era isso que eu queria dizer para vocês, que eu queria contribuir com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, que você comece a ter condições agora, ideias e norte de como sair para alcançar a velocidade que você está, como parar de fazer um estudo se por um acaso você estava fazendo 880 e como dar um start a uma nova forma de estudo musical. Lembrando que a nossa evolução instrumental é totalmente proporcional a como nós nutrimos a nossa habilidade, o nosso conhecimento, a nossa bagagem, o nosso leque de domínio, de consciência da linguagem musical. As duas coisas têm que andar junto. Se você foca o seu olhar apenas na técnica, dificilmente você alcança o próximo nível, dificilmente você evolui, você fica travado e não consegue tocar músicas mais elaboradas, 10 vezes mais rápido do que você faz e do que você tem total capacidade de fazer, ok? Pensa nisso, tá bom? Eu te encontro nos próximos vídeos aqui, combinado? Se você gostou, já deixa seu curte aí, deixa seu curtir aí, curte esse vídeo, compartilha, leva para os seus contatos, curte o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, acompanha-nos aqui, porque nós estaremos sempre trazendo conteúdos aqui que vocês nos pedem. Inclusive, você pode deixar nos comentários temas de aulas que você gostaria, a partir das suas dificuldades, o que você está enfrentando, que nós vamos trazendo aqui para te ajudar, para te socorrer cada vez mais. Show? Isso aí! A Roseli falou assim, as expressões de andamento deveriam continuar seguindo um padrão? A variedade ou desconhecimento dos idiomas do mundo são aspectos que devem ser considerados ou teremos uma torre de Babel inútil? Então, por isso que existe essa convenção dos termos italianos, né, Roseli? Mas existe também um patriotismo de alguns países que tem muito orgulho, assim, de colocar os seus termos, seus próprios termos. Então você vai encontrar isso muito em edições americanas, os próprios termos em inglês, e que o inglês ainda é uma língua também universal, né, para as relações internacionais, assim. Então ainda a gente entende. Agora, enfim, quando você encontra partituras de compositores brasileiros escritas em português, nem todo mundo que não conhece português, né, Brasil afora, então... A Roseli falou assim, música linda, mas execução dificílima, imagino, né? Pra quem é iniciante pra quem é intermediário já não, pra quem é avançado não. Entende? Toda música, ela tem sempre um nível de dificuldade técnica. Então se hoje você julga que é muito difícil pra você tocar, é porque você está construindo a sua técnica no nível iniciante da técnica. Daqui a um tempo você vai se surpreender. Eu lembro sempre, quando eu cheguei, ainda meninona de tudo, lá na casa da minha primeira professora de piano, e aquela professora que me deu aula 2 anos na cozinha da casa dela, que me dava aula só de teoria durante 2 anos, né? E aí a partir do 3º e 4º ano ela começou a me levar pro instrumento. E aí um dia eu cheguei pra fazer aula, aquela meninona de tudo, né? Devia ter uns 9 ou 10 anos. Devia ter uns 10 anos, né? Porque eu comecei com 8, uns 10 anos. E aí eu cheguei e ela tava tocando o hino nacional. E eu lembro até hoje, que eu juro que a minha cara foi o seguinte. Eu cheguei, ela não me atendeu. Quem me recebeu foi a mãe dela, que deixou eu entrar, né? E ela tava lá tocando o hino nacional no piano. E eu parei assim do lado do piano e fiquei assim, ó. E eu juro que na minha cabecinha de criança, eu já pensei assim, caramba, que absurdo. Nossa, será que um dia eu vou tocar assim? E assim, fiquei embasbacada, assim, sabe? Fiquei totalmente, uau, o que é isso? E eu lembro, juro que eu lembro a sensação, sabe? E hoje eu toco o hino nacional de olho fechado. Só que aquilo que parecia uma imensidão de notas super difícil, hoje eu sei que não é uma imensidão de notas super difícil. Hoje. Então por isso hoje eu tenho um ceticismo para julgar essa música, é muito difícil.
Porque tudo que é muito difícil, ou muito bonito, ou muito feio, ou muito fácil, ou muito legal, ou muito chato, são coisas e são percepções que nós julgamos a partir de uma relatividade do que nós temos condições naquele momento. Não são julgamentos cristalizados, não são verdadeiros, entende? Eles são relativizados. Então a gente precisa ter sempre isso como um ponto de ânimo pra gente. É difícil hoje, daqui a pouco não vai ser. Você vai se pegar e vai falar, uau, verdade. A Vanessa Martins falou assim, não vi tudo ainda, então se já comentou sobre isso, peço desculpas. Mas ao analisar uma partitura, às vezes temos a informação do andamento, às vezes não. Quando não tem, preciso buscar a referência da música para facilitar? Sim, precisa buscar gravações, precisa pesquisar a intenção do compositor. Você pode fazer dois caminhos. Ouvir diferentes intérpretes, diferentes gravações para entender de onde eles estão tirando, e precisa pesquisar. Hoje já existe a musicografia, já é grande o trabalho dos musicólogos ali, eles já desenvolveram, da musicografia. O trabalho da musicologia já é muito grande, já existe todo um levantamento de especialmente dos grandes compositores, dos grandes clássicos, né? De qual era a intenção daquela obra, o que ele estava baseado, qual era a preocupação que ele tinha. Então, qual é o caráter que ele procura? Pesquisa, põe no Google, pega livros, procura sobre aquele compositor, entende mais sobre ele, que você vai se apropriar de qual era a ideia. Lembra que os andamentos eles começaram a ser escritos a partir do século XVIII. Antes, o repertório que vinha antes não vem grafado. Então, é legal estudar, entender, se você estiver tocando músicas anteriores, buscar orientações de qual era a proposta, tá? Bom? Fui! Obrigada pela presença de todo